Boa noite, amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando, pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. Estamos na central de gravações da igreja em Campina Grande, localizada, no caso a igreja, a rua Presidente, não a igreja, corrigindo, amados, o nosso local de reunião está localizado, a rua Presidente Costa e Silva, número 1462, no bairro do Cruzeiro, que próximo à rotatória que dá entrada para o Presidente Médici. Nossas reuniões, amados irmãos e amigos, elas estão sendo realizadas ainda pelas redes sociais, no nosso canal do YouTube, da Igreja em Campina Grande. Todos os domingos, a partir das 18 horas até as 19h15, nós temos a palavra ministerial. E também aqueles que queiram nos acompanhar no sábado à noite, nós, pelo Instituto Vida para Todos, nós temos palavra também a partir das 8 horas da noite, até mais ou menos a partir das 20 horas até as 21 horas, 21 a 21h30 no máximo. Nós temos uma palavra que está sendo falada pelos nossos amados irmãos, o irmão Esdras, no sábado à noite, e no domingo de manhã, a partir das 10h15, nós temos o amado irmão Pedro, liberando para nós também a palavra do Senhor, a palavra profética, uma palavra que tem trazido para nós uma direção. E todas as terças-feiras, como de costume, temos a Escola do Evangelho, a partir das 20 horas, até as 21 horas, 21h15 no máximo. Também, nas quinta-feiras, nós temos o programa Fruto da Vida, pela Rede Fé FM. O programa Fruto da Vida ele é realizado a partir das 20 horas, até as 21 horas também. E essa é a nossa programação, amados. E hoje, na lição de hoje, que está baseado, é bom mostrar aqui aos amados, essas lições que nós estamos dando é baseado nesse livro, Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, e a lição de hoje é uma continuação do tema central, que é o Viver Cristão, parte 2. O tema da palavra de hoje é dar testemunho e pregar o Evangelho. E nós vamos ver ainda na lição de hoje 5 pontos dentro desse livro, Fundamentos da Fé Cristã. O primeiro ponto que a gente vai ver é testificar a nova vida pelo viver e pelo falar. O segundo ponto que a gente vai desfrutar também é não olhar para nós. O terceiro ponto, limpar os ramos. O quarto, a promessa do Espírito. E o quinto ponto que nós vamos desfrutar é a experiência de Atos, capítulo 11, versículos de 19 a 20 e o versículo 21. O primeiro ponto, amados, que nós vamos desfrutar aqui, eu quero ler aqui um trecho que está aqui no livro, e depois a gente vai tocar nesses pontos, começar a tocar nos pontos. Aqui no livro ele fala o seguinte: um servo de Deus, do século anterior a este, o Otmani, fez uma vez uma comparação que nos pode ser útil para entender a importância de dar testemunho e pregar o Evangelho. Ele disse que um cristão é como uma vela acesa que, cada vez que é usado para converter alguém a Cristo, acende outra vela. E esta, por sua vez, acende outra, e assim por diante. Se uma vela não acender outra vela, a luz que há nela irá apagar-se, e uma hora desaparecerá. Se, porém, ela acender uma segunda vela, sua própria luz não diminuirá. Ao contrário, a luz do ambiente dobrará de intensidade. Se a segunda vela acender ou uma terceira, o brilho será ainda maior.
Isso explica o testemunho da igreja ao longo dos séculos que seguiram após a ressurreição de Jesus Cristo, quando estava na terra. Ele foi a primeira vela acesa, fazendo brilhar a luz de Deus entre os homens. Após morrer e ressuscitar, ele acendeu a vela dos discípulos. Depois disso, por meio dos discípulos, mais velas foram acesas, uma após outra. Nos últimos 20 séculos, a história da igreja tem sido composta de muitas velas. Aleluia! A igreja nunca cessou de brilhar sobre a terra, assim como a salvação nunca parou. Graças ao Senhor, porque a igreja nunca parou de brilhar, assim como também a salvação nunca parou. Alguns acenderam 10 velas durante a vida cristã, outros acenderam 100 velas após vela têm sido acesas. A verdade é essa, amados irmãos e amados ouvintes e amados amigos que estão nos acompanhando, né? A verdade é que vela após vela tem sido acesa e a luz se multiplicou enormemente. E essa luz, ela continua brilhando, graças ao Senhor. Senhor Jesus, que a gente possa, por meio da lição de hoje, também assim, despertar em nós essa necessidade. Eu não quero falar essa obrigação, porque na verdade todo cristão, ele tem a obrigação de pregar o Evangelho. O Evangelho não é uma opção. O Evangelho, na verdade, é uma obrigação porque o Senhor deu uma ordem. Em Mateus 28, a gente vai ver isso, né? O ide. Mas para que a gente possa pregar esse Evangelho, amados irmãos, a gente precisa primeiro, assim, cuidar de nós mesmos. E eu queria começar essa noite lendo um versículo aqui para vocês. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Diz o seguinte: não apagueis o espírito. Veja, a gente começou lendo aqui no texto do livro que fala que um dia, né, a nossa vela foi acesa por outra vela. E se a gente mantém a nossa vela acesa e a gente começa a acender outras velas, então muitas velas vão ser acesas. Então o primeiro ponto é que a gente precisa sim cuidar de nós mesmos. E aqui fala, não apagueis o espírito. A gente sabe que por causa do pecado, por causa da desobediência, o espírito do homem, né, logo no começo da criação, ele ficou amortecido. É como se ele ficasse ali quase apagado. É como uma brasa, que por ter muita cinza sobre ela, ela não consegue brilhar. Mas a gente precisa, assim, ter esse sentimento de abanar essa brasa, ou de soprar essa cinza que está por cima da brasa, para que ela possa, assim, reacender, aquecer outros carvões que estão ao seu redor, e esses carvões também se tornem brasas vivas. Portanto, nós precisamos ter essa preocupação conosco mesmo, de manter o nosso espírito queimando, nosso espírito aceso. Em Isaías, capítulo 6, versículo de 5 a 8, Isaías, capítulo 6, versículos de 5 a 8, diz o seguinte: então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Interessante porque, depois disso, no versículo 8, diz assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia,
A quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Aí o versículo continua. Disse eu. Aleluia. Eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, amados irmãos e amados amigos, Isaías, ele teve essa disposição. Na verdade, o livro de Isaías, ele é, assim, um evangelho dentro do Antigo Testamento. E ele falou assim, o Senhor fez uma pergunta, né? Quem há de ir por nós? Esse nós aqui está envolvendo toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Quem há de ir por nós? Isaías falou assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, amados irmãos, nessa lição, a gente assim precisa ser tocado por essa necessidade de sermos pessoas que têm a disposição de sair e pregar o Evangelho. Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, né? Quer queira ou não, nós ainda estamos num período de pandemia, quer queira ou não, nós sabemos que muitas pessoas foram afetadas, não só no aspecto financeiro, mas eu toco principalmente no lado humano, né? No lado emocional, no lado espiritual. E mais do que nunca, as pessoas estão precisando ouvir esse Evangelho. As pessoas estão necessitadas de ouvir esse Cristo como Salvador da vida delas. Esse Cristo como aquele que pode restaurar a sua vida, como aquele que pode dar um sentido à sua vida, diante de tantas coisas, diante de tanta circunstância que as pessoas têm passado. E exatamente aqui em Mateus, né, capítulo 28, versículo 18 a 20, fala exatamente desse encargo, né, que o Senhor passou, não para os discípulos, eu vou falar, mas que o Senhor passou para mim e passou para você, certo? Mateus capítulo 28 diz o seguinte, versículo 18 ao 20, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele deu para nós esse comissionamento. Essa semana que se passou, começou no dia 4, nós começamos uma conferência a nível internacional. Essa conferência, ela foi concluída domingo, né? De uma certa parte, porque ela ainda vai continuar agora, não durante a semana toda, como aconteceu essa semana que se passou, mas as palavras com respeito a essa conferência ainda vai continuar sendo dada todo sábado, né? A partir das 20 horas, pelo amado irmão Ezra Mar, e no domingo, a partir das 10h15, com o amado irmão Pedro, né? E a base dessas mensagens foram 3 palavras, fundamental para nós. Foi um tripé, como os irmãos mostraram para nós. Esse tripé diz respeito à fé, o amor e a esperança. Veja, as pessoas estão precisando da fé. E a fé, ela é uma pessoa chamada Jesus Cristo. E o Senhor falou para nós ir até as pessoas e levar essa fé até as pessoas, levar esse Cristo até as pessoas. Para quê? Para que a gente possa praticar o amor. Quando nós saímos para pregar o Evangelho,
quando nós saímos para pastorear as pessoas, para cuidar das pessoas, para levar o Evangelho até as pessoas, primeiramente nós somos aqueles que cremos na palavra do Senhor. Essa fé, primeiro, ela foi trabalhada em mim, foi trabalhada em você. E é por crer na palavra, e é por ter essa fé que nós saímos. E o segundo ponto é que nós amamos as pessoas de fato. Não só de palavras, mas de prática mesmo, de ato. Né? A palavra amor, né, ela vem de um verbo. E o verbo requer o quê? Ação. E o terceiro ponto, que é esperança. Quantas pessoas hoje não estão sem esperança? E a verdadeira esperança, nós sabemos que por um lado é o Senhor. E também essa esperança é a esperança de um dia nós reinarmos com Cristo. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, a fé, o amor e a esperança são 3 pontos que um cristão, ele jamais pode deixar de praticar. E isso está incluído exatamente no encargo dessa mensagem, a pregação do Evangelho. O Evangelho ele precisa ser pregado. Um ponto interessante que está em Mateus capítulo 5. Quero mostrar algo aqui para vocês. Aqui em Mateus capítulo 5, mostra algo bem interessante. Capítulo 5, versículo 14. Ele fala em Mateus capítulo 5, versículo 14, o Senhor fala o seguinte: vós sois a luz do mundo. Veja, hoje essa responsabilidade de levar a luz até as pessoas está sobre nós. Essa luz está em mim, está em você. E o Senhor fala assim: vós sois a luz do mundo. Se eu e você somos essa luz, e se eu e você não sairmos para levar essa luz até aquelas pessoas que estão em trevas, né? Mateus 4,16 fala assim, que o povo que jazia em trevas viu grande luz. E fala que resplandeceu-lhes a luz nessas pessoas. Mas como essas pessoas que estão em trevas, elas vão ver essa grande luz? Como essas pessoas vão ter nelas o resplandecer da luz? Se eu e você, né, de fato assim, tiver esse encargo de cumprir esse mandamento do Senhor. Pregação do Evangelho é um mandamento do Senhor. E aqui em João agora, né, João capítulo 13, versículo 30, tem um fato assim bem interessante. É que quando o Senhor estava partindo o pão pela última vez, certo? João capítulo 13, versículo 30, fala assim, e tendo recebido o bocado, saiu logo. Isso aqui está se referindo a Judas, né? Judas saiu, né? Foi cumprir aquilo que o Senhor tinha falado, na verdade ele foi trair o Senhor. O Senhor falou, se tem que fazer, vai fazer logo. Mas o ponto que eu quero tocar é nessas 3 palavras, nessa frase pequena que tem aqui. Fala assim, ó, ele tendo recebido um bocado, saiu logo, ponto. Só que interessante que fala assim, e era noite. Na Bíblia, nada é por acaso, vocês podem ter certeza disso. E era noite. Veja, o mundo hoje inteiro, ele jaz em trevas, amados. E se nós de fato não praticarmos o ID, quantas pessoas não vão perecer? Aqui fala, e era noite. O Senhor, ele estava para ir à cruz. Ele, enquanto estava no mundo, ele era a luz do mundo. Só que ele agora, ele ia à cruz, ele ia morrer, mas na cruz algo iria acontecer. João fala em João 19, 34, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. João 19, 34. João 19, 34. Fala assim, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. O sangue foi para a remissão dos nossos pecados. Foi para que nós pudéssemos
ter os nossos pecados perdoados. Mas a água foi para gerar algo, foi para gerar a igreja. Então hoje, individualmente, nós somos essas lâmpadas. Eu não vou nem falar lâmpadas, ou melhor, essas velas. Eu vou falar assim, nós somos hoje essas tochas, individualmente. Mas também nós temos esse sentimento, precisa queimar em nós, de não só individualmente, mas também corporativamente, coletivamente, ou seja, como igreja. Precisa queimar em nós também esse sentimento de levar esse evangelho até as pessoas, de pregar esse evangelho até as pessoas. Porque cabe a nós também, não só individualmente, mas como igreja. Era noite, sabe? Naquela última ceia, a Bíblia fala assim, era noite. O Senhor iria morrer. Mas graças ao Senhor, a gente sabe, amados, que o Senhor não ficou na morte. Na sua morte, Ele pôde produzir, não só a mim e a você, mas Ele pôde produzir a igreja. E hoje, Ele espera que a igreja, ela cumpra com esse papel, de levar o Evangelho até as pessoas. Então, nesse primeiro ponto, a gente consegue observar, né, que nós precisamos testificar a nova vida que está dentro de nós, pelo nosso viver e pelo nosso falar. E como é que nós vamos testificar? Pregando o Evangelho às pessoas, levando Cristo até as pessoas. O segundo ponto, amado, na leitura de hoje, fala assim, em não olhar para nós. Sempre que a gente vai, assim, eu sei que essa também é a minha experiência, e eu sei que é a experiência de todos nós. Sempre que a gente fala assim, pregar o Evangelho, é interessante. É uma dificuldade muito grande. Primeiro porque a gente começa a olhar para nós mesmos. Ah, mas eu não sei falar, mas eu sou tímido. Ah, mas eu não tenho tanto conhecimento da palavra, eu ainda sou novo na fé. Às vezes você já tem 30 anos que crê no Senhor e fala assim, ah, mas eu ainda sou novo na fé. Nós não podemos olhar para nós mesmos. Nós temos que olhar para alguém. Vamos abrir aqui em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Versículos 1 e 2. Diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Veja, o Senhor sabia que, apesar dele passar por todo o sofrimento na cruz, havia algo que alegrava o seu coração. O que é que alegrava o coração do Senhor? É que o sofrimento dele na cruz iria resultar em algo positivo. Iria resultar na minha e na sua salvação. E hoje, aqui fala que nós precisamos correr essa carreira que nos foi proposta, que foi colocado para nós. Mas não correr olhando para nós, mas olhando para quem? Para o Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem nos capacita, de fato, assim, a pregarmos esse Evangelho. E nós precisamos, assim, de fato, focar nele. Sabe por quê, amados?
Porque se a gente não focar nele, nesse texto aqui, e não olhar para nós mesmos, né, ele fala de um outro ponto, dentro desse texto aqui, não olhar para nós mesmos. Fala assim que nós precisamos tratar com os nossos pecados. Veja, se nós não olharmos para Cristo, nós vamos olhar para alguma coisa. E certamente nós vamos olhar para os nossos pecados. Pecados nós temos. E o que fazer com os pecados? Ignorar os pecados? De maneira alguma. De fato, por um lado, nós temos que ter essa disposição, olhar para Cristo, focar em Cristo. Mas por outro lado, nós também temos que ter o sentimento e a disposição de tratar com as coisas negativas que há em nós. Em 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 7 em diante, diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se eu tenho alguma coisa que está me atrapalhando, que está me impedindo de pregar o Evangelho, e se essa alguma coisa é um pecado, irmãos e amados amigos, nós precisamos ir diante do Senhor. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. E nessa hora, eu quero abrir aqui uma pausa, né, e fazer uma pergunta, né? Se tem alguém nesse momento que está nos acompanhando, os nossos amigos, né, e você quer nesse momento fazer parte desses que estão junto nessa carreira, nessa corrida, né, pregando o Evangelho, levando até as pessoas a fé, o amor e a esperança. Se você quer fazer parte desses, eu quero pedir algo a você nessa hora. Eu quero pedir que você fique de pé, ou de joelho, como você achar melhor. Se você não puder ficar de pé, nem se ajoelhar, não tem problema, fique sentado mesmo. Mas nessa hora, abra seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu quero, Senhor, fazer parte desses que estão envolvidos, que estão comprometidos nessa corrida santa. Eu quero ser um com esses que saem para pregar o Evangelho, para levar a fé, o amor e a esperança até as pessoas, levar Jesus Cristo até as pessoas. Por isso, Senhor, nessa hora, eu abro a Ti, Senhor, o meu coração, Senhor, e Te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que sou um pecador, mas que pela Tua infinita graça, aproveitando essa oportunidade que o Senhor está me dando, eu abro a Ti o meu coração, eu abro a Ti todo o meu ser, e Te recebo no meu espírito, como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, seja comigo, Senhor. Senhor, toma conta de todo o meu ser. Eu Te confesso, diante dos homens, diante de Deus, diante de toda potestade e principado, diante de Satanás, que a minha vida pertence a Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você fez essa oração, crendo do fundo do seu coração, você foi engajado, você foi inscrito, certo, nessa maratona, né, de levar o Evangelho até as pessoas. Graças ao Senhor. E continuando aqui, o versículo 8 de 1 João, capítulo 1, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Veja, irmãos,
Todos nós temos pecados. Todos nós cometemos pecados. Não existe essa história de você dizer que o crente não tem pecado. Claro que tem pecado. Se você passar no sinal vermelho, você já pecou. Se você tratou mal sua esposa, você já pecou. Se você gritou com alguém, você já pecou. Então todos nós temos pecados. Não existe essa história de não ter pecado. Agora, nós temos também algo. Nós temos o sangue do Senhor. Nós também não vamos usar o sangue do Senhor de maneira leviana. Nós precisamos, de fato, ter um coração de arrependimento, um coração de diante do Senhor. Senhor, eu errei. Senhor, lava-me com teu sangue, me purifica com o teu sangue, Senhor. Porque o sangue do Senhor, ele é poderoso para nos purificar de todo e qualquer pecado. Aí você fala assim, sim, e aquele pecado que diz que não tem perdão? Só existe pecado sem perdão se você não se arrepender. Aí sim, não tem como ter perdão. Mas todo pecado, se você se arrepender, você confessá-lo diante do Senhor, a Bíblia diz que o sangue do Senhor lhe purifica de todo pecado. E o versículo 9 fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, o Senhor é fiel. Só não existe, eu repito, só não existe perdão para o pecado que não foi confessado. Mas para todo pecado que for confessado, quem diz é a própria palavra, que é o próprio Senhor falando. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o Senhor, amados. O Senhor, Ele é fiel e justo. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ao versículo 1 do capítulo 2 de 1 João fala assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Veja, por um lado, João fala assim, eu falo essas coisas para que vocês não pequem. Não é que a gente vai viver agora pecando porque nós temos o sangue. É como eu já falei, não podemos ser levianos, precisamos ser sérios. Isso é algo muito sério, o sangue do Senhor é algo sério. Nós não podemos brincar com o sangue do Senhor. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Senhor Jesus, graças ao Senhor, amados. Então nós precisamos, assim, de fato, tratar com a questão dos nossos pecados. Nós não podemos, assim, nos acostumar com o pecado, aceitar o pecado. Um outro ponto também que a gente vê dentro desse ponto, não olhar para nós mesmos, que a gente precisa ver, é que nós precisamos crer verdadeiramente, certo? Crer verdadeiramente que o Senhor, Ele tem autoridade. O Senhor tem autoridade, que toda autoridade foi dada ao Senhor. Então, ao Senhor foi dada a autoridade de perdoar. Então, nós precisamos crer, de fato. E outra coisa fundamental, vamos abrir aqui em Mateus 28, vamos voltar aqui para Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28, versículo 20, diz o seguinte, Mateus 28, versículo 20, fala assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis, eu quero tocar primeiramente nesse ponto aqui, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe, amados, o Senhor, Ele está comigo e Ele está com você quando nós saímos para pregar o Evangelho. É por isso que nós não precisamos temer. Nós não podemos depender daquilo que nós sabemos, daquilo que nós conhecemos. Nós temos que depender do Senhor. O Senhor, Ele está conosco, Ele está falando aqui. Ele falou para nós ir, mas Ele não está deixando a gente ir sozinho.
Ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós precisamos crer no falar do Senhor. Ele está comigo, Ele está com você. Sempre que nós saímos para pregar o Evangelho, Ele está conosco. E um outro ponto também que a gente precisa ter dentro de nós, para que a gente possa sair, assim, pregar o Evangelho para as pessoas, a gente precisa ter esse sentimento queimando dentro de nós, que é o sentimento de pastorear. Sabe, irmãos? Esse sentimento de pastorear, ele é necessário para que a gente possa querer sair. No versículo 20 ainda, logo no começo, fala assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse ensinando-os a guardar todas as coisas é exatamente isso, é o pastoreio. Nós precisamos aprender a pastorear as pessoas, a cuidar das pessoas. E uma coisa também é certa, amados, aqui nesse terceiro ponto que a gente está vendo, vai ver agora no livro, é que fala assim, fala em limpar os ramos. Se você se dispõe a sair, se você se dispõe a pregar o Evangelho, a pastorear as pessoas, amado, uma coisa vai acontecer assim, naturalmente. Sabe, primeiro nós vamos tratar, né, com aquilo que nos atrapalha, que são os nossos pecados, nós vamos diante do Senhor, e à medida que a gente vai tratando com os pecados, né, também outra coisa vai acontecendo. Você também vai limpando, você vai tirando de nós coisas que, às vezes, não é nem coisa assim, não é nem questão de pecado em si. Certo? Por exemplo, às vezes a nossa maneira de falar, você vai trabalhando em nós. Você vai pregar o Evangelho, você vai ter que saber como falar com as pessoas. Você não vai poder falar com as pessoas de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Por exemplo, outra coisa também que você vai trabalhar em nós, questão de horário, né? Sempre que se sai para a pregação do Evangelho, você é marcado um horário. Se você é alguém que costuma chegar atrasado, então você vai ter que aprender a chegar na hora certa, né? Questão de vestimenta, por exemplo, na saída da pregação do Evangelho, né? Você não vai poder sair de qualquer jeito. Então isso diz respeito ao quê? Isso diz respeito também ao nosso caráter. Então Deus, Ele vai querer trabalhar nisso, Ele vai querer limpar algumas coisas que estão em nós, que muitas vezes nos prejudica, né, no nosso viver, na nossa pregação do Evangelho. Porque uma coisa é certa, amados, mais importante do que o nosso falar é o nosso testemunho. Vocês podem ter certeza disso. E esse terceiro ponto, né, fala que o Senhor, Ele quer nos limpar. João capítulo 15, o Senhor fala que Ele é a videira verdadeira, né? O Senhor fala assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. O versículo 2 fala assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Se você tem a vida do Senhor, mas você não está preocupado em dar fruto, veja, esse o corta aqui, não é perder a salvação não, viu? Porque eu já vi algumas pregações erradas, né? Falando que esse cortar aqui é perder a salvação. Não é não. Esse corta aqui, na verdade, é que você se sente como se você não tivesse, você se sente fora da presença do Senhor. Você se sente assim, sem um frescor, né, de estar desfrutando do Senhor. Ele fala com esse o corta, é se sentir, né, distante de Deus. Mas ele fala assim, ó, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Interessante, né? E todo aquele que dá fruto, ele limpa. E muitas vezes o limpar não é bom, né? Às vezes o limpar dói, né? Me lembrei agora da gente quando é criança, né? A gente quando é criança ia tomar banho, né? Quando era criança ia tomar banho. Aí a mãe falava assim, vai tomar banho. Aí muitas vezes a gente passava por debaixo do chuveiro, né? Se enxugava e dizia que tomou banho. Aí muitas vezes a mãe da gente pegava a gente, né? Pela pontinha da orelha, levava até o chuveiro, né? E esfregar, e a gente ficava reclamando, ah, mãe, está doendo, não, está doendo não, né? Tem que tirar toda a sujeira, né? Às vezes a gente é como essas crianças, sabe? O Senhor, Ele precisa tirar algumas sujeirinhas que tem em nós. Por quê? Porque Ele quer que a gente produza mais ainda.
Se a gente está dando fruto, Ele quer que a gente dê mais fruto ainda. Graças ao Senhor, amados. Porque nós estamos, essa videira verdadeira. E o Senhor, Ele quer trabalhar em nós. Tá? Hebreus capítulo 12, versículos de 4 a 13, né? Nós não temos como ler tudo, mas fala assim, Hebreus capítulo 12, versículo de 4 a 13, fala assim, ora, nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ora, se você não passa por nenhuma correção do Senhor, algo está errado. Porque não tem filho que não passa por uma correção do pai. Olhe para a sua experiência. Né? Se você hoje é pai, você corrige seu filho. E quando você era pequeno, seu pai lhe corrigia. Porque é uma necessidade. Ao versículo 9 fala assim, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submisso ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Isso é verdade, ninguém gosta de ser corrigido. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Senhor Jesus, por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpicos. Senhor Jesus. Então, amados, Hebreus deixa claro para nós, veja aqui o versículo, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Completar aqui o versículo 3 que tinha faltado. Né? Então, mesmo que a gente passe por esse processo de disciplina, a gente precisa perceber que esse processo ainda é o amor do Senhor para conosco. Deus, Ele nos ama tanto que Ele quer nos limpar. Para que a gente, quando saia para pregar o Evangelho, a gente saia sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. A gente seja, assim, alguém que está totalmente livre. O Senhor, Ele tem plena liberdade em nós. Nosso testemunho é um testemunho que não vai danificar a pregação do Evangelho. O outro ponto também que a gente vai ver agora é o quarto ponto. Né? O quarto ponto diz respeito à promessa do Espírito. Em Atos, capítulo 1, versículo 8. Como vimos assim, no terceiro ponto, o Senhor nos limpa. Né? E à medida que somos mais santificados, nosso viver, amados irmãos e amados amigos que estão nos acompanhando, né? Nosso viver se torna um forte testemunho. Lembre-se, o Espírito está dentro de mim e de você. Né? Aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, vamos abrir aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, vamos ver o que é que ele diz. Olha só o que é que ele diz aqui, ó. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui em Atos, o Senhor falou isso para os discípulos. Falou para os discípulos ficar, né, ali onde o Senhor tinha mandado, até o Espírito Santo descer sobre eles, como poder, para que eles pudessem ir e pregar o Evangelho. Isso é uma promessa. E essa promessa, assim como ela se cumpriu nos discípulos naquele dia lá em Pentecostes, essa promessa também se cumpriu na minha vida e na sua vida. Esse poder para sair e pregar o Evangelho está no Espírito. E esse Espírito, ele está dentro de mim, ele está dentro de você. E aqui fala, mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Campina Grande, João Pessoa, Recife, onde quer que nós estejamos, em qualquer parte da terra, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja, essa promessa, ela foi cumprida. No dia que eu e você confessamos Jesus Cristo, se você foi um que confessou o Senhor agora à noite, né? Esse poder, ele está dentro de você, porque você recebeu o Espírito Santo. Então você está habilitado a pregar o Evangelho. Tem um texto muito rico, né, no Evangelho, aqui, deixa eu abrir aqui, no Evangelho de João, no capítulo 4, não dá tempo, vou só mencionar, na mulher samaritana. Veja, aquela mulher, ela era uma prostituta, o Senhor falou do Evangelho para ela, o Senhor falou, né, que se ela bebesse da água que Ele queria lhe dar, ela nunca mais teria sede, que essa água seria Ele mesmo. Ela creu no Senhor ali, ela recebeu o Senhor. Veja, ela não era como os discípulos do Senhor, que estavam andando com o Senhor, ela não tinha um curso de teologia, certo? Ela não tinha um curso bíblico, a única coisa que ela tinha era a experiência que ela teve com o Senhor. A única coisa que ela tinha. E veja assim, no versículo 39, fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Veja, aquela mulher, eu gosto muito do exemplo dessa mulher, porque assim, o Senhor falou para ela, naquele momento, ela desceu à cidade, ela pregou o Evangelho para aquelas pessoas, e ela trouxe aquelas pessoas até o Senhor. Veja, nenhum dos discípulos trouxe pelo menos uma pessoa até o Senhor. Não. Talvez os mais qualificados aqui, né? Você pode dizer assim, os mais qualificados para pregar o Evangelho seriam os discípulos do Senhor. Mas nenhum daqueles discípulos trouxeram pelo menos uma pessoa. Aquela mulher trouxe uma cidade. E eles creram no Senhor. Então vocês percebem que não é uma questão de você querer depender de você mesmo. Não. É uma questão de nós usarmos esse poder do Espírito Santo que está dentro de mim, está dentro de você, para nós pregarmos o Evangelho. É uma questão de nós crermos que o Senhor está conosco. Eis que estou convosco até o final dos séculos. Eu vou estar com vocês. Então nós podemos sair e pregar o Evangelho. Há uma necessidade urgente, amados irmãos, de nós sairmos e pregar o Evangelho. Há uma necessidade urgente. O Senhor, ele incumbiu a igreja dois principais papéis. Um deles é de gerar o filho varão. O filho varão, ele é gerado pelo Cristo sendo acrescentado em nós. E esse Cristo sendo acrescentado em nós precisa ser acrescentado nas pessoas. E o outro, né, é preparar o deserto. Né? Nós precisamos levar muitas cidades ainda a crerem no Senhor. Veja aqui, essa mulher ganhou essa cidade. Você pode ser uma pessoa usada pelo Senhor para ganhar uma cidade para o Senhor. E assim preparar um ambiente, porque na grande tribulação, nós vamos precisar de acolher muitos irmãos se nós estivermos aqui. E se nós não estivermos, já estivermos reinando com o Senhor, nós teremos cumprido com o nosso papel, preparando as cidades para receber esses amados irmãos que vão precisar se refugiar do grande dragão. Amados irmãos, que a gente assim queime em nós, sabe, esse sentimento de pregar o Evangelho. O 5º ponto diz respeito à experiência de Atos 11, né? Atos 11 fala o seguinte, Atos 11, versículo 19. Atos 11, versículo 19.
É o quinto ponto, de 19 a 20. Diz assim: foi esse testemunho, a experiência de Atos 11, 19 a 20, foi esse testemunho, provavelmente, que deram os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. A princípio, eles não anunciaram a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Interessante. Mas o versículo 20 diz que alguns deles, que eram de Chipre e de Cirene, e foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. O versículo seguinte é muito encorajador a todos nós, e precisamos crer que também se aplica à nossa experiência, se somos fiéis em tudo isso que o Senhor nos tem falado. Ele diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Veja, amados, eu quero tocar nesse ponto aqui, porque se você for ler aqui Atos 11, certo? Versículo 19 a 21, você vai ver que os discípulos eles foram enviados para pregar só ao povo de Israel, só ao povo judeu. Mas aqui também alguns deles começaram a pregar para os gregos, para aqueles que não, os gentios. Você sabe quem são aquelas pessoas, aplicando no tempo de hoje? Aqueles gentios, aqueles gregos, aquelas pessoas são eu e você. Nós não tínhamos direito, irmãos. O Senhor não veio para nós. O Senhor veio primeiramente para o povo de Israel. Mas o Senhor é tão misericordioso, Ele já sabia que o povo de Israel não iria recebê-lo como Senhor e Salvador. Então Ele já preparou uma porta para nós. E o que foi que aconteceu? Nessa saída, nessa pregação do Evangelho, Atos 11, versículo 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Olha só estavam anunciando aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Sabe, irmãos? E o versículo 21 é fundamental para nós. Fala assim: a mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Sabe, irmãos e amados amigos, aquele dia que eu e você cremos no Senhor, a mão do Senhor estava sobre aqueles que saíram para pregar o evangelho para nós. E a gente precisa hoje, assim, também ter essa disposição de sair, crendo que o Senhor está conosco, crendo que a mão do Senhor está sobre nós. Nós precisamos tomar posse disso, sabe? Que a gente, assim, pegue esse encargo, Essa aula de hoje é uma aula que eu confesso, assim, que eu tenho muito sentimento, pregação do Evangelho. Eu sou comportor, e como comportor, eu tenho essa missão, de levar até as pessoas a palavra. Por um lado, a palavra escrita, mas por outro lado também a palavra falada, que eu falo para as pessoas de Cristo, eu prego o Evangelho, levo as pessoas a receber Jesus Cristo, que é o papel de um comportor, também levar o Evangelho até as pessoas. E assim, eu quero agora que a gente pudesse desfrutar, ver agora as perguntas, Essas perguntas, amados irmãos e amigos, assim, elas são muito individuais, certo? Aqui, cada pergunta aqui, eu vou responder a minha, como eu coloquei aqui, mas você pode ter colocado diferente, Você que tem um livro, está nos acompanhando, você pode ter colocado diferente. Por exemplo, a primeira pergunta, fala assim: descreva como foi sua experiência de ter sua vela acesa pela primeira vez. E se você mesmo já acendeu outras, Quer dizer, isso é uma experiência particular, Cada um sabe como foi que você creu no Senhor, como foi que você recebeu o Senhor. É uma experiência assim diferente. Cada um teve uma maneira, Eu e minha esposa, nós cremos no Senhor no mesmo dia, Nós estávamos num estudo bíblico na casa de um amado irmão. Esses irmãos pregaram para nós, perguntaram se nós queríamos crer no Senhor, e nós dissemos que queríamos receber o Senhor, e graças ao Senhor nós cremos no Senhor, E tanto eu como minha esposa, falo também pela minha esposa, nós
pregamos o Evangelho, graças a Deus, a muitas pessoas, a várias pessoas, né? Até hoje pregamos o Evangelho, então o Senhor tem nos usado como vasos que nós somos, não porque nós somos melhores do que ninguém, que na verdade é a misericórdia do Senhor, né? Nós temos levado essa mesma salvação que nós recebemos até as outras pessoas também. A segunda pergunta diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mencione se isso exerce influência em você, ou se os sentimentos é que ainda o comandam. Essa segunda pergunta aqui é muito forte, porque assim, se toda autoridade foi dada ao Senhor e você crê, então o Senhor tem autoridade sobre você e sobre mim, né? Então quem que nos governa? É a autoridade do Senhor ou é o nosso sentimento, né? Isso é uma coisa que a gente também precisa assim, ir diante do Senhor. Eu escrevi o seguinte, né? Esse é um dos princípios assim, que rege, né, a minha vida, né? Reconhecer que toda autoridade, ela provém do Senhor. Ela é constituída por Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele está constituído de toda autoridade. Então, se ele está constituído de toda autoridade, ele tem autoridade sobre minha vida, né? A terceira pergunta fala assim: eis que estou convosco todos os dias. E a promessa, eis que estou convosco todos os dias, né? É uma promessa extraordinária do Senhor. Fale se ele já se tornou sua experiência. Claro, né? Como eu falei para vocês, eu sou comportor. E não tem como eu sair sem que o Senhor saia comigo. Eu não ouso sair para fazer a comportagem sem orar antes, sem pedir que o Senhor seja comigo. Se é para sair sem o Senhor estar comigo, é melhor não sair, certo? Porque aí a comportagem, ela não se torna comportagem, ela se torna somente o ato de vender livros, né? E o Senhor não nos chamou, nós comportores, nós não fomos chamados para vender livros, nós fomos chamados para cuidar de pessoas, apacentar pessoas. E para isso, o Senhor tem que estar conosco. Se o Senhor não for conosco, a gente fala igual a Moisés: se o Senhor não for conosco, a gente não vai, a gente não sai do canto, né? A quarta pergunta fala assim: ao tentar pregar o Evangelho às pessoas, há coisas simples que poderemos dizer-lhes. Cite algumas delas, sugeridas no texto, né? Tem algumas que está sugerida aqui, né? Fala que o Senhor, ele é a nossa verdadeira alegria, Ele é a nossa satisfação, Ele é a nossa paz. E essa mesma alegria, essa mesma satisfação, essa mesma paz, a gente quer que as pessoas também tenham. A gente quer que as pessoas recebam tudo isso, né, na pessoa de Jesus Cristo, por meio da pregação do Evangelho, por meio delas crer no Evangelho. A quinta fala assim: a mão do Senhor estava com eles, quando pregavam aos gregos comente, né? A mão do Senhor estava com eles. De fato, assim, se a gente sai para pregar o Evangelho, você pode ter certeza, se você sai, eu creio que você já teve essa experiência. Se você está saindo, eu creio que você tem essa experiência de a mão do Senhor estar com você, em vários aspectos, né? No aspecto de nos conduzir, no nosso falar, na nossa vestimenta, no aspecto de nos salvar de algumas circunstâncias, guardar nossas vidas, que a gente sabe que quando a gente vai pregar o Evangelho, o Satanás não vai ficar de braços cruzados, esperando a gente invadir o terreno dele, né? Tirando as pessoas da mão dele, sem fazer nada. Mas a mão do Senhor, uma coisa certa, está conosco, cuidando de nós, nos guardando, nos orientando, né? Graças ao Senhor por isso, é uma certeza, né? Descreva uma experiência de dar testemunho pelo Senhor e pregar o Evangelho. Assim, isso também é algo assim, individual, né? Cada um tem a sua experiência, né? Assim, na comportagem nós temos um projeto também chamado de comportagem dinâmica. Essa comportagem dinâmica, ela tem como base orar com as pessoas. E a gente também tem essa prática de ir para as ruas, né? Para o centro das cidades, para as praças, né? Chamando as pessoas, né? Posso orar com você? Posso orar com você? Posso orar com você? E as pessoas às vezes são surpreendidas, né, com essa atitude, né, da gente chamar elas para orar com elas. E as pessoas param, né, e a gente pergunta, né, você quer que a gente ore por algum ponto específico? E muitas delas, né, pedem para a gente orar pela família, né, orar pelos filhos, orar pelo casamento. E a gente ora ali e temos testemunhos, né, de pessoas que iriam fazer coisas assim absurdas, mas devido a gente ter parado elas, e a gente ter orado com elas, elas mudaram de decisão, mudaram de atitude, né? Pessoas que estavam pensando até mesmo em dar cabo da própria vida, mas como a gente estava ali orando, né, chamando as pessoas para orar,
a gente pôde orar com elas podem se arrepender daquele sentimento, né? Pessoas que tinham saído, uma vez uma pessoa tinha saído, né, para matar outra pessoa, mas por causa de ter sido abordada, né, por um jovem, o jovem ter chamado essa pessoa para orar, essa pessoa, ela orou, ela se arrependeu, né, e ela desistiu, ela recebeu o Senhor. Então, assim, quando nós saímos para pregar o Evangelho, quando nós saímos para cuidar de pessoas, nós temos muitas experiências ricas. E isso é o que, de fato, assim, nos encoraja a prosseguir na nossa vida cristã. Um cristão que não prega o Evangelho, ele é um cristão, assim, infrutífero. É como o Senhor fala lá em João, né? Ele não dá fruto, ele se sente inativo, né? Então, eu aconselho, né? Se você por algum momento parou de pregar o Evangelho, de sair, tá, para pregar o Evangelho, volte, né? Não fique olhando para você mesmo. Se tem algum pecado que ainda está ali lhe incomodando, vá diante do Senhor, se arrependa, confesse o seu pecado, né? Deixe o Senhor trabalhar em você, deixe o Senhor tirar de você todas as suas impurezas, deixe o Senhor trabalhar em você. E uma coisa, diga a você, amado irmão, a mão do Senhor, ela é contigo, se você se dispõe a sair e pregar o Evangelho. Amém? Graças ao Senhor, chegamos a mais uma aula, né, da Escola do Evangelho. Que o Senhor seja com vocês. Em nome de Jesus. Amém. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro.